Como vitória, nós podemos dizer claramente a implementação do programa Inovar Alto, que veio a estimular a produção nacional, a massa de investimentos anunciada pelas indústrias montadoras em geral, inclusive aquelas que tradicionalmente operavam no Brasil apenas na importação, e, mais em especial ainda, nos investimentos da chamada categoria premium de veículos. Em termos de dificuldades, são aquelas dificuldades normais que todo setor industrial, todo setor econômico no Brasil tem, que ainda é um excesso de burocracia bastante grande, o que onera o custo Brasil, chamado custo Brasil, cria uma dificuldade adicional, mas, em especial, a deficiência de infraestrutura que nós temos aqui ainda no país. Nós temos vários desafios esse ano. O primeiro deles é implementar uma segurança maior no mercado interno. Então, nós precisamos, junto com todas as esferas governamentais, trabalharmos muito fortemente para manter o mercado automotivo, não somente de automóveis, mas também de caminhões e ônibus, porque nós somos o setor ainda que puxamos e temos condição de puxar a economia. Nós temos uma previsão de crescimento em 2014 apenas de 2,1%, muito mais porque é um ano de transição. É um ano em que nós esperamos que haja uma menor volatilidade na taxa de câmbio, portanto, gerando um maior grau de confiança para o fechamento dos contratos de exportação. 2014 é um ano de transição também no Acordo Automotivo Brasil-Argentina, que em junho se finda, mas tem uma convicção de que ele terá a sua vigência renegociada ou prorrogada, mas que o acordo continuará vigindo. E o governo brasileiro também já se mostrou disposto a buscar novos mercados, novos acordos de comércio. Uma parte extremamente relevante deve começar agora, que é o mecanismo de rastreabilidade das autopeças. Deve ter início agora em fevereiro ou no máximo no mês de março. Mas, de qualquer forma, o setor de autopeças já teve um crescimento do faturamento, puxado especialmente pelo aumento da produção de veículos aqui no Brasil, e nós esperamos que o setor seja fortalecido com a introdução em definitivo do mecanismo de rastreamento. O programa de rastreamento, eu acho que vai claramente apontar que o setor de autopeças precisa investir mais, não apenas para produzir aquelas peças que tradicionalmente já são feitas aqui no Brasil, mas que passem a produzir também autopeças com maior conteúdo tecnológico. O desafio para o setor de autopeças e também para o setor de veículos é a rápida incorporação na produção brasileira de itens de autopeças com maior conteúdo tecnológico. O Inovar Alto, como eu disse, já trouxe um benefício tremendo para a nossa balança comercial. De um ponto de vista, se nós lembrarmos, em dezembro de 2011, a participação dos veículos importados no nosso mercado foi de 27%, e nós encerramos 2 anos depois, em dezembro de 2013, com uma participação de 19%. Portanto, 8 pontos a menos de veículos importados no nosso mercado. Como eu disse, a venda de produtos nacionais cresceu 1,5%, muito desses veículos com conteúdo substancial de produção de autopeças aqui no Brasil. Agora, tudo isso vai se complementar, na verdade, com o programa Exportar Alto. O programa Exportar Alto é uma meta de, em 2017, 2018, atingirmos a exportação de 1 milhão de veículos. Conseguimos propor 4 ou 5 grandes trabalhos para o governo federal. Entre eles, eu quero ressaltar não só aqueles que nós já citamos, mas junto com outras 10 entidades, um programa de renovação de frota de caminhões, que eu acho
de extrema relevância e também o trabalho que nós propusemos ao governo federal, a possibilidade de introdução de veículos com novas tecnologias de propulsão, sejam veículos leves, sejam veículos pesados. Uma crítica que nós sofremos bastante, que o nosso mercado, com as reduções de IPI, é um mercado artificial, né? Que a gente só consegue vender os produtos em função da redução na carga tributária. Quero dizer que eu concordo. O mercado brasileiro é um mercado artificialmente baixo. Por quê? Porque nós temos a maior carga tributária do mundo. Então, quando se fala numa redução de um tipo de impostos, nós ainda continuamos tendo a maior carga tributária do mundo. E com isso, punindo o nosso consumidor e as próprias empresas aqui instaladas. Eu posso garantir que a margem de lucro das montadoras aqui no Brasil é menor do que a média mundial, é isso que demonstram nossos estudos, e tendo reduções ano após ano. A nossa margem tem sido comprimida ano após ano. A prova disso, se nós pegarmos o IPCA, por exemplo, nós vamos ver que a inflação cresceu nos últimos 5 anos 60% e o preço do automóvel caiu nesse mesmo período. Nós remetemos, segundo o dado do Banco Central, cerca de 3,3 bilhões de dólares para o exterior, como uma remuneração de capital. Quando a gente fala em 3 bilhões de dólares para uma indústria que fatura cerca de 100 bilhões de dólares, nós estamos falando em 3% de remessa de dividendos. O que é menor é metade do que nós conseguimos com a poupança aqui no Brasil. Quem investe o dinheiro precisa receber o retorno. Então é algo absolutamente normal. Eu espero o seguinte: primeiro, que a indústria automobilística brasileira conserve o seu lugar no ranking de 4º maior mercado do mundo, mas que consiga crescer no ranking de maior produtor. Nós somos o 4º maior mercado do mundo, mas somos o 7º maior produtor do mundo. Então, nosso desafio é produção.